Filipenses, capítulo 1, prefácio e saudação. Capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Capítulo 1, versículo 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 3. Ação de graças e súplicas em favor dos filipenses. Capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Capítulo 1, versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Capítulo 1, versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Capítulo 1, versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Capítulo 1, versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Capítulo 1, versículo 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Capítulo 1, versículo 12. A situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. Capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Capítulo 1, versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Capítulo 1, versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Capítulo 1, versículo 16. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Capítulo 1, versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Capítulo 1, versículo 18. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Capítulo 1, versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Capítulo 1, versículo 20.
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Capítulo 1, versículo 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Capítulo 1, versículo 22. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Capítulo 1, versículo 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Capítulo 1, versículo 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Capítulo 1, versículo 25. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso e gozo da fé. Capítulo 1, versículo 26. A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Capítulo 1, versículo 27. A unidade cristã na luta. Capítulo 1, versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estais firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Capítulo 1, versículo 28. E que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Capítulo 1, versículo 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 1, versículo 6, que diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? Aqui a palavra de Deus está nos falando que aquele que começou a boa obra em nós, ele irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, toda a sua casa. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.